Página 83, a graça divina, a minha grande salvação. Lição de número 11. A graça divina, a minha grande salvação. E aí, na página 84, versículo para memorização. Amém. Então, vamos todo mundo juntos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, isto está falando de toda a obra de salvação, né? Não só da fé, que também não vem de nós, é um dom de Deus, mas a graça e toda a obra de Deus para a nossa salvação. Isso não vem de vós, vem de Deus, é um dom de Deus, né? Então, na página 85, nós temos aqui o entendimento da graça de Deus revelada na experiência da salvação poderá se tornar fonte de grande alento, consolo e renovação, mesmo nos momentos mais difíceis. O teólogo Anthony Huckman, no prefácio de seu livro Salvos pela Graça, ele afirma: o entendimento reformado das Escrituras começa com o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, incluindo a nossa salvação. Um dos ensinos centrais da Bíblia, repetidamente ecoa como tema de uma sinfonia, é o de que somos salvos pela graça através da poderosa obra do Espírito de Deus na base do todo suficiente trabalho de nosso Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, entretanto, as Escrituras ensinam que Deus nos salva não como marionetes, mas como pessoas, e que devemos, então, ser ativos em nossa salvação. A palavra graça significa o favor do Deus Altíssimo a pecadores que nada poderia dar a Ele em troca. Não fizemos nada que nos desse o mérito pela salvação. E nada podemos fazer como pagamento por ela. Isto é graça salvadora. Então, a nossa salvação ela começa em Deus, continua em Deus e termina em Deus, né? Nós somos os alvos dessa graça de Deus derramada sobre nós, nos salvando, né? E o que é graça? Se alguém perguntar para você, o que é graça? Favor que nós não merecemos, imerecido, né? É um favor de Deus a você que você não merece, e eu também não mereço. Isso é graça, né? Então, grava no seu coração aí. Vamos ler o texto de Efésios 1, de 3 a 14, e nós temos aqui algumas perguntas para responder conforme esse texto de Efésios 1, de 3 a 14. À medida que nós formos lendo, observe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes aí na obra da nossa salvação, né? Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 14, então observe que o Pai escolheu, o Filho morreu e o Espírito Santo nos converte, né? Nós somos selados, com o Espírito Santo. Vamos lá então, diz assim o texto bíblico, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, o Pai nos escolheu. Quando?
nele antes da fundação do mundo. Não tinha nada ainda sido feito antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade livre, soberana e perfeita, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória da sua graça. Então, para que a sua graça seja louvada, o seu favor a nós, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, amado aqui em letra maiúscula, se referindo a Jesus, no qual temos a redenção. A redenção na história vem por meio de Cristo. Então Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, da eternidade, e na história Cristo então morre por nós, nos redimindo dos nossos pecados, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, uma graça riquíssima, não foi pouca graça que nós recebemos, foi uma graça abundante, superabundante, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, segundo a sua vontade boa, perfeita, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, na época, na história que Deus preordenou, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles conversaram e decidiram salvar-nos, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, a igreja, os salvos, para louvor da glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha aí a pregação do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo aplica a palavra de Deus, o Evangelho no nosso coração, nos dando fé para crer, e somos então selados. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós somos agora a habitação do Espírito Santo. Então, aqueles que o Pai escolheu, o Filho morre por eles e o Espírito Santo nos converte, nos sela, nos santifica. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo também é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A Deus toda a glória, como diz aí no texto de Romanos 11, 36, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Lembra desse cântico, desse versículo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
Ele a glória, para sempre. Amém. Então, dele para ele toda a glória. E aí a número aliás, a letra A da pergunta de número 1, diz assim: desde quando Deus resolveu nos salvar, nos escolheu em Cristo? Nos escolhendo em Cristo. Desde quando? O versículo 4 responde. Então a resposta é: desde a eternidade, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e desejou nos salvar, né? Você não tinha nem nascido ainda, o mundo nem tinha sido criado. Lá na eternidade. A letra B. Conforme a vontade de quem esta obra foi determinada? Essa obra foi determinada por quem? O homem que decidiu se salvar? Ou quem será que decidiu a salvação? Versículos 5, 9 e o 11. Verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, para Ele. Verso 9. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Sua vontade novamente. Versículo 11. Nele, no qual, digo, fomos também feitos herança predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o versículo 5, versículo 9 e o versículo 11, todos mostram que a vontade de nos salvar foi de Deus, conforme a vontade de quem esta obra foi determinada? A vontade de Deus. Então, uma das coisas que muito pensava, meditava sobre a predestinação, quando você pensa na escolha, na eleição, e eu fico pensando, por que eu, Senhor? Milhares de pessoas no mundo, o Senhor escolheu a mim. Quem eu sou? Não sou nada. E o Senhor teve misericórdia de mim, pecador. Não por meus méritos, não porque eu sou digno, nada disso. Simplesmente pela sua vontade soberana, assim Ele desejou e assim Ele fez. E a letra C fala: quem pagou o preço do perdão dos pecados para a nossa salvação? Essa está fácil de responder, né? Versículo 5 e o 7, né? Por meio de Cristo. E o verso 7 fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E quando se fala de predestinação, talvez uma das perguntas que vem à nossa mente é a seguinte: pastor, mas Deus não estaria sendo injusto, sendo que Ele escolheu uns e não escolheu outros, né? Eu gosto sempre de lembrar aquele exemplo, imagine você, todos na fila da morte, da condenação. Uma fila enorme, todo mundo condenado. E se todo mundo ir para o inferno, simplesmente está tudo certo, porque todos são merecedores do inferno, condenados. Mas Deus, na sua livre e soberana vontade, resolve tirar pessoas que Ele desejou escolher para ser livres do inferno, da condenação eterna. Não, pastor, mas por que Deus fez assim? Pela sua livre, soberana, justa, boa, perfeita vontade. Mas e aqueles que estão indo para o inferno, pastor? Aqueles que estão indo para o inferno, eles estão indo pela sua própria
maldade, não porque Deus é ruim ou mal, jamais, mas porque eles escolheram dar as costas para Deus. E assim estão sofrendo a condenação que todos nós pecadores merecemos sofrer, né? Eu, quando pensava, por exemplo, no meu pai, que não era convertido, eu não sei se ele morreu convertido, né? Deus é quem conhece o coração. Minha mãe, eu sei que ela era convertida ao Senhor. Meu pai, e uma vez eu ouvi quando eu estava fazendo seminário, um seminarista falando: quando eu penso nas pessoas que podem ir ou foram para o inferno, eu me lembro do amor de Deus que também me salvou e teve misericórdia de milhares que poderiam todos estar indo para o inferno. Quando eu não tenho resposta quanto às questões, porque a predestinação é uma coisa que está além é uma doutrina que vai além da nossa própria compreensão, tem coisas que nós não compreendemos, porque a doutrina da predestinação, ela nos humilha, põe o homem no seu devido lugar. E aí, esse seminarista, na época, seminarista, hoje pastor, né? Eu gosto de pensar que Deus é amor. Independente do que ele faça, Deus é amor. Então, as coisas que não competem a mim, eu vou descansar no amor dele, sabendo que ele sabe o que ele faz. Deus sabe o que faz. Então, quando eu não tenho respostas para muitos dos meus questionamentos com relação às coisas eternas, eu lembro, Deus é amor, é isso que a palavra de Deus nos afirma, né, na sua palavra. E se Deus lançasse todo mundo no inferno, ele não estava sendo mais do que justo, porque é o que nós merecemos como pecadores. E aqui, Cristo morre, a minha morte, a sua morte. Esse é lá nos 5 pontos das doutrinas da graça, né? O primeiro é a depravação total, depois vem a eleição incondicional, e aí vem a expiação limitada, que fala que Cristo morreu pelos pecadores, pela igreja, né? pela sua igreja. E a argumentação lógica e bíblica é muito forte, porque uma vez que Cristo morreu, ele pagou ou não os seus pecados? Quando Cristo morre por você, ele paga os seus pecados? Pagou, né? Porque isso quer dizer que você não vai ter que pagar. Amém? Então, se Cristo morreu pela igreja, a igreja tem que ser salva. Por isso que aí entra o Espírito Santo convertendo o coração do pecador. O Pai escolheu, o Espírito morre, aliás, o Filho morre, por esses dos quais o Pai escolheu. Por isso que a salvação, quando a gente fala, a morte de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas ela é eficaz, ela salva a igreja. Porque por esses Deus pagou os pecados deles. Salva a igreja. Porque se alguém que fosse para o inferno, do qual Cristo morreu por ele, então Deus estaria sendo injusto. Você está entendendo o raciocínio? Cristo morreu por mim e eu vou para o inferno. Então Deus está sendo injusto porque ele já pagou o meu pecado, por que eu tenho que ir para o inferno? Então por isso que Cristo morre pela igreja, por isso que fala expiação limitada, né? Não foi expiação pelo mundo todo, foi uma expiação, foi um sacrifício pela igreja, pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aí João 10 vai falar que elas jamais perecerão, né?
porque de fato Cristo pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. E aí esses que o Filho morreu, o Espírito Santo vem, converte o coração, aplica a obra de salvação na vida do pecador, para que esse se arrependa e creia, porque se não for o Espírito Santo convertendo, você tem poder de se converter? Você tem esse poder? Eu vou agora me converter, porque decidi, sou muito gente boa, então eu quero ir para o céu. Eu e você não temos esse poder, né? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, isso que diz a Bíblia. E aí, então, vem o Espírito Santo e converte o nosso coração. E uma vez que nós somos eleitos, Cristo morreu por nós, o Espírito nos converteu, nos santifica, somos selados. Há alguma chance de eu me perder e ir para o inferno? Sem chance. Impossível. Se o Pai me escolheu, o Filho morreu por mim, o Espírito Santo habita em mim, me converteu, me santifica, me selou como propriedade de Deus, qual a chance que eu tenho de ainda ir para o inferno? Nenhuma. Por isso que vem a quinta, né, doutrina da graça, que fala da perseverança dos santos. Não é porque eu sou melhor do que os outros, muito pelo contrário. Mas é porque a obra que ele começou, ele há de completá-la. Amém? Vamos ver o que está escrito lá em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. E aí depois a gente continua aqui na letra D. Quem nos cela e guarda até que a nossa salvação seja consumada. A resposta já está aí, né? Quem é que nos cela e nos guarda? Completá-la. Muito bem. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus não deixa sua obra pelas metades. A obra da sua salvação, ele completa. Ele nos converteu, está nos santificando. E Cristo voltará e nós vamos ressuscitar e teremos um corpo glorificado como quando Jesus Cristo, como de Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? E aí, a letra D vai dizer: quem nos cela e guarda até que nossa salvação seja consumada? Quem? Quem é que é o selo de Deus? O Espírito Santo, de quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você está vendo tanto que nós estamos seguros? Isso me faz lembrar daquele hino, né? Da Fanny Crosby. Que segurança tenho em Jesus, que de fato é uma segurança eterna. Amém? Vamos para número 2, a pergunta de número 2. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e conforme a sua vontade nos salva mediante o sacrifício de Jesus na cruz. O Espírito Santo aplica esta obra nos selando e nos sustentando até o fim. Em Efésios 2, de 1 a 3, a Bíblia descreve qual era a nossa condição antes de sermos alcançados por Jesus. Leia e escreva com suas palavras qual era a sua realidade espiritual antes do novo nascimento. Qual era a nossa realidade espiritual? Vamos ver lá, Efésios 2, versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Você estava morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Você andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você era filho da desobediência.
entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa era a nossa condição, mortos, filhos da desobediência, inclinados às coisas carnais, né? Nossa natureza pecaminosa, e filhos da ira. Era assim que nós estávamos. Essa era a nossa situação como pecadores perdidos, né? Aí está... E aqui está descrevendo a humanidade, né, irmãos? Perdidos. Eu pergunto para você, tem alguém meio perdido? No que diz respeito à salvação? Não existe. Estamos totalmente perdidos. Tem alguém meio morto? Ela está meio morto. Existe meio morto? Como não existe meia grávida, não existe meio morto e meio vivo. Ou está morto, ou está vivo, ou está grávida, ou não está. Né? Então, a nossa situação era totalmente perdidos. E aí, quando vem então a salvação, somos totalmente também salvos, né? Saímos da morte para a vida, e vida em abundância. Então, você coloca aí na número 2 aí, né? Qual era a realidade espiritual, a sua realidade espiritual antes do novo nascimento, antes da conversão? Se não fosse o Espírito Santo converter a mim e a você, nós iríamos continuar mortos, dando as costas para Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e filhos da ira e da desobediência, né? Leia Efésios 2:5 e responda: o que Deus te deu para que a salvação pudesse se processar em você? O que Deus nos deu? Versículo 5 diz: e estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida. Ele te deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Quando fala que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, eu gosto muito de lembrar do que Jesus Cristo fez com Lázaro, né, quando ele estava morto. Já estava de 4 dias, já estava fedendo, e você e eu também espiritualmente éramos assim. Quando fala delitos, a nossa situação realmente era horrível, né? Então, quando Jesus Cristo chama Lázaro, Lázaro vem para fora, a vida entrou nele e ele obedeceu. E Deus o ressuscitou. E isso que acontece com a gente também espiritualmente, né? O Espírito Santo chama: Luci, vem para a vida. Joelma, Dário, Romualdo, Felipe, Davi. Deus nos chama e você vem à vida. Caso contrário, se Ele não nos chamasse, o que ia acontecer? E continuarmos mortos, caminhando para o inferno. Então, a salvação, ela é obra de Deus, não é obra minha, né? Não é obra sua. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu tive uma decisão. Quando nós aceitamos Jesus, foi por quê? Quem primeiro tocou no seu coração? Espírito Santo, né? Que levou você a desejar a Cristo, abriu os seus olhos, te deu fé. Porque caso contrário, jamais nós iríamos receber a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então, como diz o texto, né, nós amamos, de João, né? Nós amamos porque Ele
nos amou primeiro. E aí Jesus fala para os discípulos ainda, né, lá em João, ele fala, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Na número 4 fala, foi necessário que Deus concedesse vida espiritual para que pudéssemos ouvir a sua voz. Quando o coração do pecador recebe a vida de Deus, o que acontece quando ele ouve a mensagem da salvação em Jesus, conforme João 10, 16, 14 a 16. Vamos lá? João, capítulo 10, versículo 14, 15 e 16. João capítulo 10, versículo 14. Diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida, de Jesus, pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Das suas ovelhas. Então, o que acontece quando você ouve a mensagem do Evangelho em Jesus, conforme João? Quando o Espírito Santo toca no seu coração, você responde, né? Positivamente. Quando somos feitos ovelhas de Jesus, nós vamos seguir o bom pastor. Amém? Por que você está aqui? Será que é simplesmente por força do hábito? Porque você é um religioso? Você está aqui porque você ouviu a voz do bom pastor e passou a ser uma ovelha de Jesus? E agora você quer viver sempre, todos os dias, ouvindo e seguindo o bom pastor, como ovelha. Amém? Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Nós vamos terminar aqui com a número 5, que fala: Deus regenera, o Espírito Santo faz isso, né? O coração do pecador, dando-lhe vida espiritual. Isto capacita a ouvir o chamado à salvação como uma ovelha que reconhece a voz do bom pastor. Em Atos 26, 20, o apóstolo Paulo diz ter anunciado o evangelho em diversos lugares. Qual era o seu apelo às pessoas a quem ele pôde pregar a salvação? Qual era o seu apelo às pessoas a quem ele pôde pregar a salvação? Vamos lá em Atos. Atos capítulo 26, versículo de número 20. Atos 26, versículo de número 20. Diz: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, esse é o chamado de Deus: arrependam-se. João Batista pregava: arrependei-vos e arrependam-se, porque está próximo aí do céu. Jesus também: arrependam-se. Pedro, lá em João 3,19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E aqui, em Atos 26, 20, também Paulo dizendo: arrependei-vos, arrependam-se, e convertam-se a Deus, né? Porque o que é a regeneração? Antes da conversão vem a regeneração. O nosso coração é um coração de pedra, espiritualmente falando. Então, conforme diz
o texto da palavra de Deus, né, em Ezequiel, fala que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível ao Espírito Santo, a Deus, né? E Deus faz esse transplante espiritual, regenera, houve uma regeneração. E aí, em seguida, vem a conversão. Só acontece a conversão, que é o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus, porque antes teve uma regeneração interior em você. Você só ouviu e respondeu ao chamado de Deus por causa da regeneração do Espírito Santo no seu coração. Aí houve conversão. Deus nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e à fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu te pergunto, isso aconteceu com você? Amém? Você é obra de Deus nessa salvação tão maravilhosa? Então você é muito abençoado por Deus, né? E é por isso que Jesus Cristo chama você de bem-aventurado. Qual que é a sua identidade, o seu caráter? Você é bem-aventurado. E Jesus repete isso várias vezes, né? Quando ele está nas bem-aventuranças, Jesus repete pelo menos 9 vezes, dizendo: bem-aventurados, 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 que significa felizes, 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 felizes. 9 vezes Jesus repete isso aos discípulos. Então Jesus está chamando você de feliz. Você é feliz, você é bem-aventurado, você é abençoado. Amém? Pastor, mas eu não estou sentindo. Não acredita no que você não seja guiado pelos sentimentos ou pelo que as pessoas dizem, o mundo diz, ou o diabo te acusa. Não. Nós temos que ser guiados porque a palavra de Deus nos fala e nos diz. O que é importante não é que os outros pensam de mim, nem o que eu mesmo penso de mim. O que é importante é o que Deus pensa e fala de mim. Isso é importante. Então se agarre a essa palavra dele. E se ele está dizendo que você é bem-aventurado, feliz, abençoado, é porque você é. Como um discípulo de Jesus. Né? Então, seja feliz. Viva esse caráter maravilhoso, essas qualidades e essas promessas das bem-aventuranças, né? Depois você chega em casa, leia Mateus 5, as bem-aventuranças, e coloque essas bem-aventuranças em oração. Amém? Senhor Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por tão grande e maravilhosa salvação. Ó Deus, pela escolha, pelo sacrifício de Cristo, pelo Espírito Santo que nos cela, nos converte, nos santifica, ó Deus, nos regenera. Obrigado, Pai, por esta obra gloriosa, pela obra que o Senhor começou e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando veremos, ó Deus, Jesus voltar e vamos ressuscitar se não estivermos vivos. Ó Deus, seremos arrebatados com corpos glorificados para o encontro do Senhor nos ares. Obrigado, meu Deus, porque a obra do Senhor está fazendo é perfeita, é linda, é maravilhosa. Que possamos viver, ó Deus, então, com profunda gratidão, alegria e júbilo todos os dias na Tua presença, como bem-aventurados que o Senhor nos fez. Obrigado pelas bem-aventuranças, por cada qualidade, por cada promessa que nos acompanha. Ó Deus, que assim possamos viver cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.